Então, por que que eu planejei essa live? Porque os meus clientes todos, sem exceção, quando eu falava no final do ano, já planejou 2026? Já fez o planejamento? Não. E a maioria falava, não sei nem como fazer isso. Alguns que vieram passar em consulta comigo, eu já ajudei, já fui dando direcionamento, fiz até exercício de cocriação, que é o exercício que a gente vai fazer hoje, no final. E aí eu falei, pô, é muita gente com dúvida de como fazer, e amigas, eu conversando, como fazer um planejamento, como fazer cocriação. Eu vou ensinar, vou fazer uma live para levar isso para mais pessoas, para que vocês também tenham oportunidade de fazer essa cocriação, seu planejamento 2026. E eu fiz isso lá no começo de 2025, quando eu tinha acabado de fazer transição de carreira. Falei, meu planejamento é esse, coloquei prazo, fiz tudo bonitinho, e a coisa fluiu dentro do planejamento. Vou dizer que uns 95% dentro do planejamento fluiu. Digo de prazo, de realização das coisas que eu tinha colocado no começo do ano. Então vamos lá, antes da gente falar de meta, planejamento, números, o que a gente precisa ter, e quem é minha cliente já sabe disso, clareza. E esse é o grande e principal problema, as pessoas não têm clareza do que querem. Eu quero que vocês já peguem aí o caderno de vocês e já comecem a rascunhar o que vocês querem para esse ano de 2026. Mas antes de já começarem a escrever, o que eu trabalho aqui com o pessoal? Eu falo que eu trabalho com 3 pilares, que são os fundamentais aqui. Primeiro, baixar julgamento. E aí, quem também já passou comigo sabe que eu bato muito nessa tecla. E o baixar julgamento não é você julgar assim o coleguinha, que a pessoa tá bem ou mal vestida, que a pessoa usa muita maquiagem ou não, nada dessas coisas de aparência. É o julgamento com as pessoas mais próximas a você. Então, são quem? Pais, né, companheiro ou a companheira, as pessoas ali do seu convívio, às vezes até os próprios filhos, a gente fica muito no julgamento. Por quê? Esse julgamento cria bloqueios no nosso inconsciente. Então, eu sempre falo, baixe julgamentos, identifique quais são os julgamentos profundos que vocês têm sobre as pessoas, porque quem muito julga tem medo de ser julgado. E aí, isso causa bloqueios no seu inconsciente e deixa a sua vida estagnada em qualquer área da sua vida. Pode ser em qualquer área, tá? Então, comece a analisar quais são os julgamentos. E quando a gente julga demais, a gente também tem uma mania de terceirizar a responsabilidade. É uma coisa que eu pego muito aqui. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, não, porque a minha vida não anda, porque o meu marido não me ajuda. Ou porque meu ex-marido foi... Eu já passei por isso, tá, gente? Falar, meus ex-maridos, meus ex só me sacanearam, que eu só me lasquei a vida inteira, que eu saí de todas as relações com uma mão na frente e outra atrás. Hoje, eu olho para isso sem tanta dor. Por quê? Hoje eu entendo que eu que escolhi isso. Eu que escolhi nunca brigar pelos bens materiais, eu que escolhi não colocar os pais dos meus filhos na justiça, foi escolha minha. Achei que eu estava fazendo certo? Que seria melhor? Achei. Me lasquei? Me lasquei. Mas hoje eu entendo que a escolha foi minha. Então eu parei de responsabilizá-los por causa disso e eu assumi para mim mesma. Quando eu falo de assumir para a gente, por quê? Você não precisa falar para os 4 cantos do mundo e falar assim, não, eu sou responsável pela minha própria vida. Não, é você assumir com você mesmo, energeticamente. A hora que você fala, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, é como se o campo energético assim iluminasse, falasse, agora você está pronta para começar a receber as coisas que você quer. Porque você assumiu a responsabilidade da sua própria vida. Então, aí você não fica presa no que o outro fez, no que o outro não fez, como que a vida poderia ter sido. Eu brigo com as pessoas que chegam e falam assim, porque se eu tivesse feito assim, assado, eu falo, gente, o mundo do si não existe. Não existe o si. Você ficar no mundo do si, se eu tivesse feito, porque se tivesse acontecido. Não existe, não existiu já, não vai voltar no tempo. Então, não adianta ficar vivendo de arrependimento, pensando no passado, se tivesse feito diferente, não fez. Tudo foi como foi e como tinha que ser. Então, coloquem isso na cabeça, comecem a baixar os julgamentos, traga a responsabilidade da vida de vocês para vocês mesmas. E, como eu falei, já vai começar a abrir um leque de oportunidades, a visão já vai mudar, tá? Então, isso eu falo que é você tomar as rédeas da própria vida. Muda essa energia. Segunda questão que a gente trabalha aqui, perdão. Lembrando que perdão nunca é pelo outro, sempre por nós. Perdão não é você concordar, você esquecer com o mal que a pessoa te fez, com as mágoas que te causou, não é isso. O perdão é você limpar no seu coração. É você começar a entender que, sempre eu falo para os meus clientes, todo mundo sabe, cada um é o que é com a consciência que tem. Mas a pessoa fez mal para mim, ela não sabia que estava fazendo mal para mim? Provavelmente ela sabia que estava fazendo mal, mas era a programação que ela tinha no inconsciente dela. Às vezes, sabe aquela coisa de falar assim, era mais forte do que eu? É por causa disso, porque a pessoa tem essa programação no inconsciente e ela age meio que no automático, porque é o que ela conhece, tá? Então, é desocupar o coração de mágoas, de raiva, perdoar as pessoas que possam ter feito mal para vocês, para limpar realmente, para ficar mais leve, para começar a planejar, e isso também faz parte de você tomar as rédeas da sua própria vida, porque quando você não perdoa, você está deixando um pouquinho da sua vida na mão dessas pessoas, que você não consegue perdoar.
Ela está lá, segurando um pedacinho de você. Então, você precisa trabalhar esse perdão e falar, não, eu não deixo mais poder sobre a minha vida nas suas mãos, eu tomo para mim. Então, por isso que eu também trabalho aqui a questão do perdão. E o terceiro, muito importante, é a gratidão. Lembrando que gratidão, já fui questionada por causa disso, tá? Mas não é romantizar a dor, não é você ficar só agradecendo enquanto tá caindo o mundo, as coisas estão desandando, não é isso. Mas gratidão é você reconhecer o quê? A força que você tem, que tem coisas boas acontecendo também, que se você tá aqui hoje é porque alguma coisa funcionou para você estar aqui hoje, por você estar vivo aqui comigo hoje. Então, sempre tem os motivos para ser grato. Eu sempre falo também para os meus clientes trabalhar a gratidão. Podem fazer o exercício diário de gratidão, 3 motivos pelos quais são gratos todos os dias. Motivos diferentes. Coloca que vocês vão começar a ver que tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E outra coisa, quando a gente começa a olhar com um olhar de gratidão para as coisas boas que a gente tem, a gente começa a organizar o nosso campo energético, a gente começa a ampliar a nossa visão para o que é positivo na nossa vida, e aí começa a aparecer também o quê? Oportunidades. Porque você não está mais vibrando na energia de falta. Você está agradecendo pelo que você já tem, e isso vai te fazer ficar no momento presente, vai te trazer presença, tá? Então, esses 3 pilares que eu trabalho muito forte aqui: julgamentos, perdão e gratidão. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Depois, pode fazer o exercício, pensar quem que eu julgo muito, porque isso reflete na sua vida, tenha certeza. Lembrando que são as pessoas próximas do seu convívio, família, pais, filhos, esposa, o marido, enfim, aquelas que estão mais no seu dia a dia, até irmãos, tá? Então, são as pessoas mais próximas a você. Quais são os julgamentos que tem sobre essas pessoas? Pode escrever no caderno, falar o que esse julgamento me traz, quais são os possíveis bloqueios. Sempre escrevendo à mão no caderno. Quem eu preciso perdoar? Quais as mágoas que eu preciso limpar? E, por último, o que eu posso ser grata hoje? Quais são os motivos que eu tenho para ter gratidão? Eu falo todos os dias, eu acordo todos os dias, antes de abrir os olhos, eu começo a fazer minhas orações de agradecimento, de verdade, e de limpeza com os antepassados. Que isso depois a gente vai fazer aqui também na técnica. Mas eu faço todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou dormir. E agradeço todos os dias pela minha vida. Só por estar viva, eu acho que é a maior bênção, eu gosto muito de viver, então a maior bênção que eu podia ter é estar viva. O resto, a gente vai correndo atrás, né? Então, depois de olhar para esses pontos, é para quê? Para vocês começarem a ganhar mais clareza. Mas eu ainda vou trazer alguns pontos para vocês avaliarem. Eu faço com os meus clientes a roda da vida, que são das situações da vida. Quem passa comigo já sabe disso. E a gente faz avaliação mensal, né? Das áreas da vida da pessoa. Então, eu trouxe mais ou menos parecido aqui para vocês começarem a fazer isso antes da gente fazer a cocriação e o planejamento. Então, pensando na vida pessoal e emocional. Escrevam aí, vida pessoal e emocional. Perguntas que vocês devem fazer para vocês mesmos. Como que eu estou comigo hoje? Como eu estou me sentindo hoje? Estou feliz? Eu estou satisfeita com quem eu sou? Como eu me trato? Eu me trato com amor? Eu me trato com cobrança? Eu nunca acho que eu sou suficiente, que eu sou boa o suficiente? Como eu me trato? O que eu tenho que perdoar em mim? Tem gente que vai falar, não, eu não tenho que perdoar nada em mim, eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Só que tem muita gente que se culpa, se condena e precisa perdoar alguma coisa nela mesma. Então, isso é um ponto muito importante, porque quem não consegue se perdoar fica se chicoteando todo dia, se condenando e se chicoteando, tá? Onde que eu me julgo demais? Tem algum padrão que você se julga? Exemplos, eu me julgo na minha vida profissional, eu me julgo como mãe, eu me julgo como filha, me julgo no âmbito familiar, me julgo como amiga. Onde que você se julga muito? Então, isso é uma autoanálise para vocês entenderem hoje como que isso pesa na vida pessoal e no emocional. Segundo ponto para avaliarem, relacionamentos, não só amorosos, tá? A gente está falando de relacionamentos amorosos, familiares e sociais. Só voltando um pouquinho, pega essa vida pessoal agora, emocional, pelo que eu expliquei, e dá uma nota de 0 a 10. Só dá a nota hoje, depois vocês continuam o exercício fora daqui. Mas dá uma nota de 0 a 10. Vamos lá. Relacionamentos amorosos, familiares e sociais. Olhando para os relacionamentos que você tem hoje. Como são essas relações? Ah, eu não estou num relacionamento amoroso. Tá bom, olha os relacionamentos que já passaram e faz essa análise. Como são as suas relações? Você é uma pessoa adulta que sabe manter o equilíbrio, ter uma conversa de adultos, com respeito, sem dar piti, sem dar chilique? Ou você é uma pessoa insegura, carente, que quando está ali na conversa, a criança acaba aflorando e fazendo birra? Isso em todos os relacionamentos, tá? Vocês podem analisar. Como você é nas relações adultas hoje? Com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que são os seus relacionamentos amorosos. Façam essa análise. Você ainda espera que as outras pessoas mudem para você ficar bem? Se você espera, eu já vou falar. Pode desistir. A gente não muda ninguém.
que a gente pode fazer é nos mudar. Então, eu trabalho muito isso com os meus clientes todos, mudar padrão de pensamento, por quê? Tomar a responsabilidade da sua vida para você, entender que você não pode mudar ninguém, que se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. Então, se vocês estão aí na expectativa de algum relacionamento, vocês mudarem a pessoa, seja pai, mãe, filhos, marido, esposa, se a pessoa não quiser mudar, vocês não vão poder fazer nada. O que você precisa soltar para ser mais leve os relacionamentos? Eu preciso soltar insegurança. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela sempre, qualquer relacionamento, tá, da vida, qualquer um, ela tem sempre pé atrás, porque ela sempre acha que vai ser traída. Independente de quem é a pessoa, se é pai, mãe, filhos, namorado, não importa. Ela tem sempre a questão de achar que vai ser traída. Então, isso é uma coisa que ela precisa soltar para ser mais leve, né? Não adianta você ter relacionamento com as pessoas e viver sempre desconfiada, insegura. Isso só gera desgaste para os dois lados, para qualquer relação, e afasta as pessoas de você. Né? Quais são os vínculos que você tem gratidão? Mesmo com as imperfeições, que você consegue olhar e falar assim, nossa, eu sou grata pelos amigos que eu tenho, por fulano, ciclano, eu sou grata pela família. Quem são as pessoas, os vínculos que você tem gratidão, mesmo sabendo que essa pessoa não é perfeita? Faça essa análise, porque essa pessoa que você consegue ter gratidão, mesmo sabendo que não é perfeita, você já entendeu que você não pode mudá-la. Então, isso também é para trazer mais nível de consciência para vocês, tá? Dá uma nota de 0 a 10 para os relacionamentos de vocês, como um todo. Agora a gente vai para a questão de família e sistema familiar. Eu sou uma terapeuta sistêmica, trabalho com a constelação familiar, a base da constelação é a terapia sistêmica, onde a gente fala que todos nós pertencemos a um sistema familiar, todos. Ninguém nasceu de chocadeira, mesmo que não tenha convivido com o pai e com a mãe, não foi a cegonha que trouxe, tem um sistema familiar. Todos precisam pertencer a um sistema familiar. Quando você não se sente pertencente, isso já causa um monte de reflexo na sua vida. Um monte, em várias áreas, tá? Em todas as áreas, eu diria. Então, é ter consciência que todo mundo pertence a um sistema familiar. Sabendo disso, qual é o lugar que você ocupa na sua família, no seu sistema familiar? Você enxerga o seu lugar nesse sistema? Você entende que você é filha, que você é mãe, de quem que você é? Tá todo mundo no lugar correto? Porque se tiver gente em lugar errado no seu sistema, vou dar exemplos. Quando as pessoas falam assim, hoje eu sou mãe dos meus pais. Esquece, não é, não pode. Você pode ajudar os seus pais porque eles estão idosos, precisam de ajuda, mas você ainda é filho, é filha. Você nunca vai ser mãe dos seus pais ou pai dos seus pais. Isso não pode mudar no seu sistema. A partir do momento que muda, vocês podem ver, analisar a vida de vocês ou de alguém que vocês conhecem, dá pane no sistema. A coisa começa a desandar, porque mudou o lugar de onde tem que ficar cada um. Cada um tem que respeitar a hierarquia e ficar no seu devido lugar. Tá? Então, vocês carregam pesos que não são seus, peso dos pais, principalmente, mas às vezes a gente carrega de outros antepassados que a gente nem tem ideia. Mas eu vou falar da família mais próxima, que são os pais. 99% das pessoas carrega algum peso dos pais. Até hoje eu não conheci ninguém que não carrega nada. A gente carrega. Então começa também a se perguntar, o que eu carrego hoje dos meus pais? Exemplo, se a mãe não teve um casamento bom, isso para homem ou mulher, tá? A mãe não teve um casamento bom, e aí você toma essas dores para você, você carrega com você, ou porque você não conseguiu ajudar, ou porque você fica sentindo inútil, seja o que for, você pega essas dores para você. Isso vai refletir nas suas relações, tá? Então façam essa análise se vocês carregam pesos que não são de vocês. Vocês honram a história de vocês ou vocês lutam contra elas? O que é honrar a história? É olhar para os antepassados, pais, antepassados, saber que cada um fez o que pôde, com a consciência que tinha, ter orgulho do seu sistema familiar, tá? Por mais que, como eu falei, eu tenho uma outra pessoa que eu conheço, que foi adotada e tem muita raiva da mãe biológica, porque descobriu que a mãe tinha condições, mas deu ela para adoção. E falou, não, porque eu tenho raiva, não vou perdoar, pergunta se a vida dessa pessoa anda. Não anda. E eu falei, enquanto você não limpar, não reconhecer no seu sistema, a sua vida vai continuar assim. Tudo dá errado, é saúde, é dinheiro, tudo, relacionamento, nenhuma área fluiu. E eu falei, enquanto você não limpar, mas eu não consigo, porque ela me deu para adoção, eu fiz assim, ela podia ter tirado, ela te deu a vida. Então tenha gratidão porque ela te deu a vida. Eu sei que é difícil, mas tenta ter a gratidão, porque senão você nem estava aqui hoje falando comigo. É difícil, existe mágoa? Sim, tem um trabalho todo para a gente ir limpando essas questões? Tem. Mas se a pessoa não quer fazer trabalho nenhum, não quer ajuda, e continuar só brigando e reclamando, a vida vai continuar do jeito que está, estagnada, tá? Então, olhem o que vocês podem agradecer à família de vocês, mesmo que tenham causado dor, faça essa reflexão, tenham gratidão só por ter dado a vida. Na constelação, né, a gente fala que toda relação tem que ter equilíbrio, toda relação.
Tem que ser igual dar e receber. A única que nunca vai ter esse equilíbrio é com os nossos pais. Por quê? Porque eles nos deram a vida. E a gente nunca vai conseguir retribuir a vida, porque é o que a gente tem de mais precioso. Então, é a única relação do dar e receber que nunca vai ter o equilíbrio, tá? Porque eles deram a vida para nós. Então, o foco aqui é analisar esse âmbito familiar, trabalhar o perdão, limpar o que precisa, os pesos que não são de vocês, e deem uma nota de 0 a 10 para o sistema familiar de vocês hoje. Aí agora a gente vai falar da saúde mental, física e energética, toda a área de saúde. Vocês estão cuidando da saúde mental, física e energética? Eu falo que uma depende da outra e é indispensável, né? Porque se a gente não tiver saúde, não dá para correr atrás de nada. E a mental e a energética é tão importante quanto a física. E aí eu vou falar para vocês. Você acredita, vocês, a maioria sabe. Karen, você acredita que a gente causa doença com a nossa mente? Sim, acredito. A gente quer ficar doente? Claro que não. Do mesmo jeito que a gente não quer se sabotar, a gente não quer ficar sem dinheiro. Se fosse fácil, a gente viveria no mundo de desenho animado. Todo mundo feliz, com relacionamentos prósperos, saudáveis e ricos. Sem perrengue. É difícil. Por quê? Porque a gente vem de antepassados, de guerra, de gerações muito sofridas lá atrás. Imagina, é muito antepassado que a gente carrega muita coisa. E agora, graças a Deus, tem muitos estudos da consciência. A gente está numa fase, numa geração, que a gente tem mais expansão da consciência por causa dos estudos que tiveram no decorrer dos anos. Nossos pais mal falavam sobre isso, saúde mental. Imagina, quem ia para psicólogo, psiquiatra já era louco. Né? E não muito tempo atrás, tinha os manicômios que fazia tortura, a gente sabe o histórico, era considerado como louco, né? A homossexualidade era considerado loucura, fazia tortura para curar, eram uns negócios bem pesados, né? Então, graças a Deus, hoje a gente está numa geração que existe muito estudo sobre a saúde mental, a saúde energética e principalmente sobre a saúde física também. Sem a mente forte, o corpo padece. Sem o corpo forte, a mente também padece. Então, a gente precisa cuidar de toda a nossa saúde, dos 3 campos, físico, mental e energético. Vocês têm cuidado do seu corpo, da sua mente, da sua energia, ou você só se cobra? Você está negligenciando seus limites, ou você sabe respeitar os seus limites? Isso em qualquer área, tá? Física, mental e energética. Respeita os seus limites? O que o seu corpo vem tentando te mostrar? Exemplos? Pode perceber. Quando a gente está com medo de fazer alguma escolha, de tomar uma decisão, o que acontece? O corpo manifesta alguma coisa. Pode ser uma diarreia, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma alergia, mas o corpo manifesta. Quando a gente fica muito nervoso, nervosa, que vai enfrentar alguma situação nova, o que acontece? Liga o alarme aqui no nosso inconsciente, dispara alguma reação para o nosso corpo. Para quê? Para te sabotar, para boicotar a ação que você tem que tomar, tá? Isso é normal. Então, comecem a prestar atenção se o corpo está tentando mostrar alguma coisa. Quando que, por exemplo, eu tenho muita dor de cabeça, sempre. Tá, começa a reparar, quando vem essa dor de cabeça? Qual é o padrão que sua mente está tentando te manter? Que aí vem a dor de cabeça para te sabotar. Comece a reparar isso também. Você tem gratidão ao seu corpo? Você agradece ao seu corpo, à sua vida, à sua saúde mental, à sua mente, à sua energia? Então, comecem a trabalhar também a gratidão ao seu corpo físico, mental e energético. Coloque uma nota de 0 a 10 para a saúde física, mental e energética. E agora vamos para a área profissional. Propósito. A gente fala muito de propósito na área profissional. Todo mundo consegue trabalhar dentro do propósito? Não. Todo mundo pode trabalhar dentro do propósito? Sim. Uma dose de coragem, um pouquinho de loucura, a gente vai e faz. Brincadeiras à parte, mas eu demorei 20 anos estudando um monte de terapias para ter coragem de fazer. E outra, não foi só estudando e ter coragem. Meus filhos, né? Eu tive um filho desde que eu me entendo por gente. Então, quando eles cresceram, viraram adultos, aí eu falei, agora é hora de eu tentar fazer por mim o que eu preciso fazer, né? Porque desde 14 anos mãe, não tinha escolha. Eram os filhos e eram os filhos. Era a sobrevivência para sustentar os filhos. Depois que eles ficaram adultos, aí eu comecei a olhar um pouco mais para mim e falar, não, agora eu quero começar a fazer o que eu tenho vontade, né? Trabalhar com o que eu tenho vontade, poder arriscar um pouco mais. Então, e com a reprogramação emocional que eu fui trabalhando os pontos de bloqueio para conseguir fazer a transição de carreira. Hoje eu trabalho com o meu propósito. Hoje eu estou muito feliz com a minha vida profissional. Eu quero que vocês avaliem. Você trabalha no modo sobrevivência ou você trabalha no modo da criação? O modo da criação é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem prazer. O modo de sobrevivência é como eu fiquei a vida toda, só para criar filho, tinha que pagar conta e era isso, eu trabalhava. Você julga o seu caminho profissional? Muito importante. Eu nunca julguei meu caminho profissional e eu fui a pessoa que mais trocou de empresa a vida inteira, tá? Muita gente me julgou a vida inteira. Só que eu falava assim, eu preciso sustentar meus filhos.
Os que vinham falar para mim assim, você não acha que você troca muito de emprego? Eu falava assim, você vai pagar minhas contas? Se você pagar, eu vou aceitar a sua opinião. Se você não vai pagar minhas contas, guarde a sua opinião para você. Eu respondia desse jeito mesmo, eu era bruta. Eu aprendi desde muito cedo que as pessoas não têm que se intrometer na minha vida. É isso. Então, você julga o seu caminho profissional, você tem orgulho de quem você é, do que você já fez, você tem clareza do seu propósito, do que você é apaixonada por fazer, do que você gosta de fazer, o que faz seu coração vibrar. Mas eu tô velha, não posso mais. Pode, lógico que pode. Esses dias eu vi um post de várias celebridades que começaram depois dos 40, gente que começou depois dos 50, exemplos tem de monte. Por quê? São pessoas que conseguiram quebrar os ciclos repetitivos. Então, sempre é tempo. Eu vou achar esse post depois, vou mandar para vocês. Tem clareza do propósito? Faz o que ama. Se não faz, já sabe qual é o propósito, sabe o que gosta? Vai fazendo planejamento. Quero trabalhar com o que eu gosto. Se ainda não trabalha, vai para no planejamento isso. O que você quer cocriar profissionalmente para 2026? Isso faz parte do processo da cocriação. Então, coloquem aí uma nota de 0 a 10 para a vida profissional. Pronto? Agora vamos falar vida financeira. CPF e CNPJ. Você assume ou terceiriza a sua relação com o dinheiro? Estamos falando individual aqui. Eu assumo. Ainda tenho que arrumar algumas coisinhas? Tenho, mas hoje eu já assumo a minha responsabilidade com o meu dinheiro. Ponto importante, muito importante, que trava a vida. Você julga quem prospera? Ponto importante, crenças limitantes. Só prospera quem é corrupto. Porque o dinheiro corrompe as pessoas. Vou falar para vocês, acho que 98% das pessoas têm esses pensamentos. Esses 98% são ricos? Claro que não. Como que eles vão ser ricos se eles julgam todo mundo que é? Acha que só quem é desonesto, mau caráter e que o dinheiro corrompe as pessoas, a pessoa fica ruim, arrogante, não vai ficar rico nunca. Então, analisar esses julgamentos de quem prospera, baixar julgamento, trabalhar para tirar isso da mente. Você repete padrões financeiros da sua família? Outra questão importante, porque a gente carrega fidelidade familiar, além das crenças que a gente já foi criando desde a barriga da mãe, tem dos nossos antepassados, por fidelidade familiar. Então, façam essa análise. Você carrega padrões financeiros dos seus familiares? Como eu vou fazer isso? Só ver ciclos repetitivos, só analisar. Por exemplo, minha bisavó, tá, materna, fazia pensão para rapazes. Eu não sei muito do meu bisavô materno, mas parece que ele também era meio boêmio. E ela que se sacrificava e trabalhava muito. Minha avó materna, quando minha mãe era criança, meus tios crianças, fazia o quê? Pensão para rapazes. Meu avô era alcoólatra, ele trabalhava de alfaiate, mas quem segurava as pontas era minha avó. Então, minha avó lavava a roupa para fora e dava pensão para rapazes. Tirava os filhos dos quartos para poder dar pensão, para ter dinheiro para comer. Então, foi uma vida muito sofrida. Eu já constelei questão financeira lá atrás e saiu essa fidelidade às mulheres da minha família. Minha mãe conseguiu quebrar um pouco esse ciclo, porque casou com meu pai, conseguiram mudar um pouco a história. Meu pai, que era o provedor, conseguiu. Mas teve uma vida fácil financeiramente? Não. Então, assim, a repetição não é exatamente igual. Mas a escassez, ela geralmente se repete. Pode mudar um pouquinho o padrão, mas ela se repete. Então, aprendam a identificar se vocês repetem ciclos da família também, para começar a limpar isso da mente de vocês, tá? Porque vocês, identificando tudo isso, vocês vão escolher fazer diferente. A partir de hoje, vocês não vão falar, eu quero, eu preciso. A partir de hoje, eu escolho. O que você escolhe para sua vida? Então, vocês vão começar a usar a palavra eu escolho, certo? Dá uma nota de 0 a 10 para a vida financeira de vocês. Como que é a área de espiritualidade e conexão de vocês? Não estou falando de religião, tá? Estou falando de espiritualidade. Aí você fala, cara, não acredita em Deus, não acredita em nada. Alguma coisa você acredita. Para não acreditar em Deus, em alguma coisa você acredita. E o que você acredita? A sua crença de espiritualidade, seja ela qual for, ela te fortalece ou ela faz você se condenar e sentir culpa? Isso é muito importante, tá? Porque maior exemplo de crença, um deles é a religião. A gente sabe. E a espiritualidade tem que estar lado a lado com a gente, porque a questão da espiritualidade influencia na nossa energia também, tá? Você está conectada com a sua espiritualidade, com a sua energia, com quem você é? Isso é muito importante. Você agradece o caminho que você já percorreu até aqui? Você tem gratidão por tudo que você já viveu, por estar aqui hoje? Essa jornada, esse caminho que você percorreu até aqui faz parte da sua espiritualidade, da garra que você tem, da fé que você tem para continuar. Isso é muito importante. O que você quer aprofundar em 2026 com questão de energia, espiritualidade? Então, pensem sobre isso e colocar uma nota de 0 a 10. Como que está hoje a sua conexão com você mesma, com a força maior que você acredita? Nota de 0 a 10. Karen, eu acredito, tenho muita fé, mas posso melhorar.
Coloca aí um 5, 6. Não, eu, Karen, tenho muita fé a vida inteira, sempre. Tanto que eu falo que eu sou uma das pessoas mais otimistas que eu conheço na minha vida, e é verdade, sem menor hipocrisia, porque eu sempre tive muita fé de que as coisas dariam certo, de que eu ia conseguir conquistar as coisas que eu queria. Agora a gente vai para a área de lazer, prazer e qualidade de vida. Ponto que pode parecer bobagem para algumas pessoas, mas é extremamente importante. Às vezes eu encontro amigas de colégio, como eu encontrei há algum tempo atrás uma, e ela olhou para mim com uma cara de triste e falou assim: Cá, você tá tão bonita, você tá tão bem e tal. Ela falou: hoje eu só vivo para os meus filhos e para o meu marido, e eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei do que eu gosto, não sei o que eu gosto de fazer. O dia que meus filhos saem, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu gosto mais. Eu me anulei tanto, ela fez assim, por causa da família, que eu não sei mais o que eu quero fazer e o que eu gosto de fazer. Eu falei: então você vai mudar. A partir de hoje você vai começar a pensar o que você gosta de fazer. Você se permite viver ou só sobreviver? Ela estava no modo sobrevivência. Aí ela me viu no modo vivendo a vida doidado, ela veio falar que eu estava super bem, feliz e tal. Porque ela está no modo sobrevivência. Então eu quero saber, você sabe viver ou você está sobrevivendo? Faça essa análise também. Você sente culpa ao descansar? A gente está falando de lazer, prazer e qualidade de vida. Descansar faz parte, gente. Só que tenho muitas clientes que não se permitem descansar. A hora que elas param para descansar, elas se sentem inúteis. Fala: não, aí parece que eu estou sendo inútil. Ela tem que estar toda hora fazendo alguma coisa para se sentir produtiva e se sentir útil. É como se o ato de deitar e descansar, ela vai se sentir insignificante no mundo, irrelevante para as pessoas. Então, ela tem que estar toda hora se sentindo útil. Então, tenham tempo para descansar. Não tenham culpa, é necessário o descanso. O que vocês podem fazer a partir de hoje com mais leveza para isso? Me permitir tirar 30 minutos para descansar, vou tirar 1 hora por dia para cuidar de mim. É skincare, vou ler um livro, vou só deitar e respirar. Acalmar a mente, sossegada, sem pensar em nada. O que eu vou fazer a partir de hoje? Comecem a pensar nisso. E dentro dessa análise, lazer, prazer, qualidade de vida, o que te traz alegria genuína? Excluindo filhos, tá, gente? Eu sei que filhos são nossas maiores bênçãos, a gente ama, isso traz uma alegria genuína. O meu tem 23 anos, é um troglodita de grande, mas ele ainda vem, me abraça, deita comigo, faz um carinho, a gente é bem amoroso um com o outro. E isso me traz uma alegria genuína. Tirando isso, tirando filhos, o que te traz uma alegria genuína? Eu tenho muitas coisas que me trazem, eu vou dar exemplo para vocês. Eu adoro ouvir música. Eu ouço bastante música. E, acreditem ou não, sempre gostei muito de música eletrônica. Eu falo que a eletrônica ativa meus neurônios aqui, da felicidade. Eu vou ouvindo música eletrônica, vai ativando mais neurônio, eu vou ficando alegre, é um negócio de louco. Mas eu gosto muito de música no geral. Mais de música eletrônica? Mais de música eletrônica. Mas eu ouço bastante música. Isso é uma coisa que me dá prazer, me traz alegria. Eu gosto de deitar na minha cama no fim do dia e colocar uma série. Eu falo: nossa, que bênção, olha, silêncio, acalmei a mente, vou descansar, vou assistir a série que eu quiser. Eu namoro, mas eu moro sozinha. Então, eu sou grata por deitar na minha cama sozinha e poder fazer o que eu quiser, assistir o que eu quiser. Eu tenho prazer nisso hoje. Hoje, quando eu me divorciei, eu já tinha? Não, foi super difícil. No começo, depois do divórcio, eu ia no mercado sozinha, eu chorava. Eu deitava sozinha na cama, eu chorava. Eu fui almoçar sozinha no restaurante, eu chorava. Eu me sentia a pessoa mais solitária do mundo. Então, eu sei que isso acontece e é um processo. Mas hoje eu falo, a minha melhor companhia sou eu mesma e eu adoro curtir os meus momentos sozinha. Então, isso me traz alegria também. Coloque uma nota de 0 a 10 para essa área de lazer, prazer e qualidade de vida de vocês. Karen, eu não paro, eu tô sempre me dedicando aos filhos, trabalho, não sei o que, eu não consigo ter o meu momento de lazer, de paz, de respirar e ficar sossegada. Pode botar 2 aí nessa nota. Não, hoje eu me permito ter o meu momento de lazer, eu me permito descansar. Aí, quanto mais vocês se permitem, já fazem alguma coisa para isso, maior a nota. Bom, vamos lá. Terminamos aqui a roda das áreas da vida. Falei um pouquinho para vocês, expliquei o porquê que é importante vocês olharem área por área, porque vocês olhando, fazendo essa avaliação, é para trazer mais consciência para que vocês possam ter clareza do que vocês querem para o ano de vocês. Então, assim, o que eu preciso melhorar? Vamos olhar as notas que vocês deram de 0 a 10 em cada área. As que estão baixas, vejam bem, não é porque você é fracassado na área, tá? Não é fracasso a nota baixa. É uma observação, é um ponto de atenção que você pode melhorar. Karen, hoje, por exemplo, na minha área de espiritualidade, eu vou dar uma nota baixa porque eu não sou muito ligada a essas coisas, mas eu também não quero melhorar. Tá bom, é uma escolha. Tem gente que fala para mim: eu sofro com a opinião dos outros, eu sofro pensando o que os outros vão pensar. Sofre, só você se preocupar com o julgamento dos outros só te traz sofrimento. Não vai trazer mais nada de bom na sua vida. Você quer mudar? Não vou conseguir, não quero. Deixa assim do jeito que tá. Tá bom? Tá bom. A escolha é de cada um, tá? Então, a nota baixa não é sinônimo de fracasso. Eu falaria para vocês
darem mais atenção para onde as áreas tiveram nota baixa, mas aquilo que eu falei, questão de prioridade de cada um e escolhas de cada pessoa também, se você quer ou não olhar para isso. Tá bom do jeito que tá? Tô feliz do jeito que tá? Uma outra cliente tem uma situação um pouco complicada de relacionamento, na vida e tal. Aí eu falei, mas você quer realmente mudar? Ou tá bom do jeito que tá? Ela fez assim, se eu não mudar, eu vou morrer de tristeza. Eu falei, então, ok. Então, você quer mudar. Vamos trabalhar para isso. Tá? Então, é sempre avaliar isso. Tá bom do jeito que tá? Eu quero continuar assim? Ou eu quero realmente melhorar e fazer alguma coisa diferente? Façam essa lista de prioridades e aí partir para ação. Só trazer para a consciência, entender o que precisa ser melhorado, não vai fazer diferença se vocês não partirem para ação. E aí entra a questão que eu falei: escolham. A partir de hoje, use a palavra eu escolho. Ah, eu quero. Ontem eu falei com um cliente, ele fez assim: ah, porque eu queria abrir um negócio. Então você não quer mais. Esquece frase queria, podia. Não, você pode. Você quer, você escolhe abrir um negócio? Ah, eu escolho. Então tá bom. Então você vai colocar: eu escolho ter o meu negócio. Outro ponto importante: prazo. Pode parecer uma bobagem tremenda, mas coloquem prazo. Funciona? Funciona. Sou prova de que funciona. Importante quando colocar o prazo. Falar o que eu sempre falo para as minhas clientes, para quem ainda não sabe. A nossa mente não diferencia o que é verdade, o que é mentira, o que é o real do irreal, o que é bom para nós e o que não é. A nossa mente ela é programada para nos manter na zona de conforto. O que é a zona de conforto, que minhas clientes todas sabem? É o cocôzinho quentinho. Tá ruim, mas tá quentinho. Então a mente vai querer te deixar neste lugar. Qualquer movimento que você comece a fazer para sair desse lugar, o que vai acontecer? Minhas clientes sabem bem disso. A mente vai te puxar. Ela vai te sabotar. Ela vai tentar te manter ali. Por quê? Porque você está indo para um lugar desconhecido para sua mente. E o lugar desconhecido, ela tem medo. Ela não conhece, não está na programação dela. Como que ela vai deixar você ir para esse lugar se ela nunca viu? Então, quando vocês começarem a escolher, a agir para sair dessa zona de conforto, podem acontecer as autossabotagens, tá? Mas vocês já têm consciência disso, vão ser mais fortes que isso e vão continuar no plano. Prazos, vão fazer lá, cocriação. Então, vocês já definiram. Karen, o que a Karen quer fazer? Eu quero faturar 50 mil reais. Até quando? Até julho. Como vai acontecer? Não quero saber como vai acontecer. Fala, universo, se vire aí. Quero faturar 50 mil reais até julho. Como vai chegar? Não é um problema meu, você que se vire. Quero que chegue. Por que dessa forma? Quando a gente vai fazer o planejamento para qualquer coisa na vida, a nossa mente quer manter a gente no seguro. Se é diferente do que ela conhece, o que vai começar a vir? Os pensamentos intrusivos. Quais são os pensamentos intrusivos? Karen, vou dar exemplo até do pensamento coletivo desse ano, da maioria das pessoas. Como você vai faturar 50 mil num ano de Copa do Mundo, de eleição, cheio de feriados? Não, você tá louca, você tá viajando. Você acha, o ano vai ser difícil para todo mundo. Quando as pessoas falam isso, eu penso, para mim não vai. Eu não preciso verbalizar para a pessoa, eu não preciso entrar num embate de ideias. Quando eu ouço as pessoas falando isso, eu só mentalizo. Para mim vai ser um ano ótimo. Eu vou faturar quanto eu quero, eu vou conquistar tudo que eu quero. Se você não vai, problema seu. Eu já mentalizo isso na hora. Porque eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa. Não tenho nada a ver com os problemas dela. Então, eu já limpo esse padrão de pensamento da minha mente na hora e já falo com a minha mente, não, a gente vai. Nós vamos prosperar. Esse ano vai ser muito bom pra gente. Vamos prosperar. Aí eu sempre lembro da bendita frase que eu, da área de vendas, por 20 anos, ouvi os diretores falarem e eu também ficava com raiva, mas hoje eu entendo muito bem. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Quando eu via isso no mundo corporativo, eu ficava brava. Porque eles falavam assim, você tem que ser aqui vende lenço, você tem que ser aqui vende lenço. Meu nível de consciência era menor. Faz parte, né, na programação que eu tinha. E eu achava que eles iam falar isso para mim porque estavam me explorando. Queriam me explorar, que eu tirasse leite de pedra, né? Falava, quer que eu tire sangue, né? E aí eu ficava revoltada. Hoje, eu entendo. E é isso, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu não quero ser a que chora, eu quero ser a que vende lenço. Eu quero aproveitar as oportunidades. E vai aparecer oportunidades. Vou dar outro exemplo do mês de janeiro, quem me acompanha sabe. Meses atrás, eu comecei já a criar meu mês de janeiro. Falando, não, vai ser bom, porque todo mundo lá em novembro, outubro já, começou a falar para mim. Teve gente que terminou, por exemplo, o tratamento comigo em outubro, aí já falava assim, ó, eu não vou renovar, porque você sabe, né? Novembro, aí já tem feriado, aí vem dezembro, já tem Natal, Ano Novo, e janeiro, você sabe que é um mês difícil, porque tem IPTU, IPVA, as que têm filhos falavam assim, ah, porque aí tem material das crianças, e tem férias, e não sei o quê, não sei o quê. Lá de outubro as pessoas já estavam me falando isso. Aí eu vou perguntar para vocês acham que o janeiro delas foi super próspero? Dessa pessoa que já estava desde outubro falando que janeiro era difícil? Tenho certeza que não. Pode ter ido tirar férias, pode ter feito coisas e tal, mas poderia ter sido melhor, né, do que
Provavelmente foi, porque a pessoa já criou isso na mente dela. Ela já cria os bloqueios, ela já atrai aquilo que ela está mentalizando. E eu fui diferente. Cada vez que eu ouvia uma pessoa falando isso, eu falava assim, graças a Deus eu já tenho filhos crescidos, não vou ter que pagar IPTU e IPVA nada, e mesmo assim vai entrar um monte de cliente. Não é que eu não vou ter, né? Não era isso que eu falava, mas assim, vai entrar um monte de cliente, eu vou ter dinheiro e pagar tudo com tranquilidade. Aí eu fico, tudo bem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo bem a mim com facilidade, alegria e glória. É uma luta mental, eu falo para as minhas clientes, vocês acham que é fácil? Não é fácil. Eu também fico na minha luta mental todo dia, o dia inteiro. É todo dia, o dia inteiro policiando o pensamento. É que começa a ficar mais natural e mais leve, vira uma coisa automática eu policiar meus pensamentos. Hoje eu já tenho o hábito de fazer isso, então fica mais fácil. Mas é difícil, todos os dias, não tem jeito. É o orar e vigiar, que hoje eu também falo que eu entendo. Orar e vigiar, hoje eu entendo, porque é toda hora a gente orando e vigiando para não pegar as influências externas, energia negativa dos outros, olho gordo, inveja, tem tudo isso. A gente tem toda hora orar e vigiar aí pela nossa vida. Certo? Bom, vocês querem. Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tudo ok? Todo mundo numa boa? Vamos fazer exercício de cocriação?